Olá a todos, estamos em mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Matemática, a nossa aula número 14, e hoje nós vamos falar sobre o axioma da escolha. Bem, antes de chegar nele, eu gostaria de falar um pouco sobre a axiomatização da teoria de conjuntos. Ela foi feita pelo Zermelo em 1908 e em 1922 teve algumas modificações devido ao Skolem e ao Frankel. E essa coleção de axiomas ela ficou conhecida como os axiomas de Zermelo e Frankel. Bem, esses axiomas da teoria de conjuntos, nós vamos falar sobre 8 deles aqui. Tá? Vamos falar os primeiros 7 e, por fim, o 8º, que seria o axioma da escolha. Vamos falar brevemente sobre eles para conhecer um pouco. O primeiro deles, o ZF1, que é o axioma da extensão, ele diz o seguinte: sejam A um conjunto e x pertencente a A e x igual a y, então y pertence a A. Certo? Lembrando que isso aqui são axiomas, tá? Você pode olhar para isso aqui e dizer, é claro que é verdade, mas é porque você já tem usado esse conhecimento de forma intuitiva. Que o Zermelo, o Skolem e o Frankel fizeram foi axiomatizar a teoria de conjuntos. Tá? Deixar tudo formal, tudo certinho. Então, muitos axiomas que você vai ver aqui, você vai dizer, é claro que isso é verdade. Então, de fato, o que o axioma faz é isso. Formalizar essa verdade. Isso aqui são os pilares da teoria de conjuntos. Tá? Então, o objetivo aqui é você só conhecer esses axiomas, tá? Não precisa se aprofundar neles. Obviamente, se você quiser estudar um pouco mais eles, fique à vontade. Mas aqui, o nosso objetivo é conhecer brevemente cada um deles. Então, aqui, o axioma da extensão. Esse aqui geralmente é usado para definir quando um conjunto está contido em outro, tá? Na teoria. Temos aqui o axioma da construção, que é importantíssimo. Tá? Uma maneira de você construir conjuntos a partir de uma propriedade. Ele diz o seguinte, seja P de x uma propriedade ou uma afirmação com relação a x, a qual pode ser expressa inteiramente em termos de símbolos igualdade, pertence, ou e, negação, implicação, existe para tudo, etc. Símbolos matemáticos. Então, existe um conjunto C que consiste de todos os elementos x que satisfaz a propriedade ou afirmação Px. Ou seja, isso aqui está dizendo que o conjunto C igual a x tal que Px é um conjunto. Tá? Mais uma vez, isso é um axioma importantíssimo que aí você constrói vários conjuntos a partir dele. E aqui o axioma do par não ordenado, é o ZF3. Ele diz o seguinte, se A e B são elementos de um conjunto, então o conjunto formado por esses dois elementos também é um elemento, certo? De um conjunto, não necessariamente o mesmo. Seguindo aqui o axioma do subconjunto, ele diz que qualquer subclasse de um conjunto é um conjunto. Tá? A noção de classe é uma noção um pouco mais geral do que conjunto, tá? E aqui seria uma subclasse, seria uma classe contida dentro da outra. Tá? Então, basicamente, esse axioma aqui, ele nos diz, a principal implicação dele, a implicação imediata dele seria que a interseção de conjuntos ainda é um conjunto, certo? Por estar contido dentro de um conjunto. Esse seria o ZF4, o axioma do subconjunto. O ZF5, o axioma da união, bastante simples de entender. Ele diz que se C é um conjunto cujos elementos são conjuntos, então se você pegar a união de todos os elementos do C, tá aqui, ele também vai ser um conjunto. ZF6, o axioma das potências, também bastante simples de entender. Ele diz que o conjunto das potências de um conjunto A, o P de A, também é um conjunto. E o ZF7, ele diz que se você tem A um conjunto, então existe uma função cujo domínio é A. Tá? Ou seja, existe sempre uma função definida em A. Eu te dou um conjunto, você me devolve uma função. Tá? Esse é o axioma da substituição e uma das implicações dele é que a imagem de uma função também é um conjunto. Tá? Então, esses seriam os 7 primeiros axiomas.
esses axiomas aqui, eles resolvem muitos problemas de teoria de conjuntos, eles formalizam boa parte dos problemas, mas tem um probleminha com eles, tá? Eles não resolvem todos os problemas, certo? A partir desses 7 axiomas, você consegue desenvolver boa parte da teoria, consegue resolver muitos problemas, certo? Lembrem-se, quando você tem um conjunto de axiomas, você pode comparar, por exemplo, com os postulados de Euclides. Tá? Você tem as definições e tem os 5 postulados, e a partir deles você consegue desenvolver toda a teoria, a geometria plana. Então, compare aqui, a partir desses 7 axiomas e a partir de certas definições de conjunto, subconjunto, classe, tudo, você consegue desenvolver a teoria, certo? Consegue resolver muitos problemas, mas nem todos, tá certo? Então, surge a necessidade de mais axiomas. Tá? Então, um exemplo aqui de um problema que esses 7 axiomas não conseguem resolver é o problema da existência de bases em espaços vetoriais. Tá? Com esses 7 axiomas, a gente não consegue provar a existência de uma base em espaços vetoriais em geral. Tá? Então, por isso, essa é a nossa principal motivação para o ZF8, que é o axioma da escolha. Ele diz o seguinte: se você tem uma família de subconjuntos, tá? Aí com I pertencente a um conjunto de índices I, então o produto cartesiano deles é não vazio. Tá? Esse é o axioma da escolha, o ZF8. E a definição desse produto cartesiano aqui, eu vou relembrar a vocês. Esse aqui é o produto cartesiano geral, né? Generalizado, é as funções que vão do conjunto de índices na união dos AIs, tá? Tal que ele pega cada I e leva num elemento do conjunto AI. Ele pega cada I e leva num elemento do AI. Isso para todo I no conjunto de índices. Tá? Lembre-se que a gente teve uma aula falando sobre esse produto cartesiano. Certo? Obviamente, isso aqui é um produto cartesiano geralzão. Tá? Porque o produto cartesiano finito, esse axioma aqui nem seria necessário. Se você pegar o produto cartesiano finito, você pega um elemento em cada um dos conjuntos, define a N-upla formada por esses elementos, então essa N-upla já seria um elemento do produto cartesiano, certo? Para o produto cartesiano finito. Então esse axioma aqui ele surge a partir do momento que você está pegando o produto cartesiano arbitrário, que aí você não tem controle, um certo controle, tá? sobre as coordenadas, né? Então, por isso que você passa a olhar como funções, e aí surge a necessidade de um axioma, certo? Para garantir que se você tem o produto cartesiano arbitrário de uma família não vazia de conjuntos, então esse produto cartesiano também é não vazio. Então, seguindo aqui, a partir do momento que a gente tem o axioma da escolha, a gente também pode definir a função escolha. Tá? Então, seja A um conjunto e P de A estrela é o conjunto das partes de A, ou das potências, tirando o vazio. Então, uma função escolha para A é uma função que vai do P de A estrela em A, e que satisfaz a seguinte propriedade: ele pega cada subconjunto do A e leva num elemento dele. Veja só, você pega B, tá? Um elemento das potências de A, não vazio, né? E o R de B, ele é um elemento do B. Tá? Isso daí é uma função escolha para o conjunto A. Vamos ver aqui um exemplo de função escolha, certo? Para ajudar a ficar um pouco mais claro. Seja A conjunto formado pelo 0, 1, 2. Então, uma função escolha para A é uma função definida na tabela abaixo. Uma função escolha para A é definida na tabela abaixo. Vamos ver essa tabela. Certo? Você tem R, que vai de P de A estrela em A, e que faz o seguinte. Lembre-se, o P de A estrela é o conjunto das partes de A retirando o vazio. Então tá aqui, ó, todos os elementos das partes de A, certo? Com exceção do vazio. E para ser uma função escolha, ele tem que pegar um conjunto, cada conjunto desse, e levar em um elemento dele. Tá? Então veja aqui, ó,
conjunto unitário formado pelo zero. Então ele tem que ir no elemento dele. A única opção aqui que a gente tem é de fato o zero. Então esse conjunto vai no zero, esse conjunto unitário também tem que ir no elemento dele, que é o 1, e esse aqui vai no 2. Agora esse aqui, ó, veja, o conjunto binário formado pelo 0 e pelo 1. Tá? Ele poderia ir no 0, ele poderia ir no 1. Essa função aqui ele leva no 1. Essa função aqui leva o conjunto binário 0, 2 no 0, leva o conjunto binário 1, 2 no 1, e leva o conjunto A, que é formado pelo 0, 1, 2 no 0. Certo? Então veja, esse aqui é um exemplo de função escolha, porque ele parte do P de A estrela em A e satisfaz aquela propriedade, que pega um subconjunto de A e leva num elemento dele. E aqui eu quero destacar o artigo indefinido uma, tá? Porque a função escolha ela não é única, uma vez que você poderia definir uma outra função escolha, fazendo aqui um Ctrl+C, Ctrl+V e só mudando um detalhezinho. Aqui, por exemplo, esse aqui eu poderia mandar no 1, porque o 1 ainda é um elemento desse conjunto. Tá? Então aí você ia ter uma outra função escolha. Aqui, ó, eu poderia levar, esse aqui eu poderia levar no 2. Ainda ia ser uma função escolha porque está mandando no elemento dele. Do mesmo jeito aqui eu poderia mandar no 2 e aqui eu poderia mandar no 1 ou no 2. Ainda ia ser uma função escolha. Então veja, função escolha você pode ter várias. Você não tem, deixa eu registrar isso como uma observação, a função escolha não é única. Tá? E a gente nem precisa que seja. Certo? Na verdade, para os nossos propósitos, a gente só precisa que exista uma função escolha. A partir do momento que uma função escolha, você consegue trabalhar e fazer as demonstrações que a gente precisa, que a gente vai ver mais para frente. Tá? Então a unicidade não é uma questão, não é um problema aqui. O problema seria a existência. A gente quer que exista, a gente quer que, se eu te der um conjunto, você me devolve uma função escolha. Para cada conjunto eu tenho uma função escolha. Tá? Então, esse problema aqui, ele é abordado no nosso teorema, a existência de funções escolha. Ele diz o seguinte, ó, para todo conjunto não vazio, você possui uma função escolha. Então vamos ver a demonstração desse resultado. Seja A um conjunto não vazio, então a gente quer mostrar que existe uma função escolha para esse conjunto. Então vocês vão ver que a demonstração é uma aplicação imediata do axioma da escolha. O que a gente vai fazer aqui é só mudar a notação para ficar exatamente do jeito que aparece lá no enunciado do axioma da escolha. Só questão de mudar a notação, aplicar o axioma da escolha e voltar para a notação original. Então vamos fazer o seguinte, ó, você define o conjunto de índices I como sendo P de A estrela, você define os Izinhos como sendo os Bs subconjuntos do A, né, não vazios, e os AI também como sendo B. Certo? Mais uma vez, B são os subconjuntos do A, não vazios. Então, ó, por que eu fiz isso? Porque esse conjunto aqui, ó, dos Bs, tal que B pertence a P de A estrela, usando essa notação, ele fica exatamente assim, ó, com a carinha, da família que aparece no axioma da escolha. Tá? Isso fica mais fácil para você poder aplicar ele. Obviamente, isso aqui seria uma parte opcional, né? Você poderia aplicar diretamente aqui. Tá? Mas a gente fez essa mudança de notação para ficar um pouco mais claro a aplicação aqui do axioma. Então veja, isso aqui é uma família de conjuntos não vazios. Por quê? Cada AI desse aqui são os BIs. E esses BIs, ó, pertencem aqui ao P de A estrela. E o P de A estrela não possui o conjunto vazio. Então, cada um desses AIs aqui são conjuntos não vazios. Certo? Se você tem uma família de conjuntos não vazios, pelo axioma da escolha, o produto cartesiano deles também é não vazio. Isso quer dizer o quê? Que existe um elemento lá. Esse elemento eu chamei de R. E aí você tem que lembrar da definição do produto cartesiano geral, generalizado. Ou seja, esse elemento aqui é uma função, tá, que vai do conjunto de índices na união de todos os conjuntos, tal que ele pega cada izinho desse e leva no AI, certo? Para todo i no conjunto de índices. Tá? Mais uma vez, vou repetir o procedimento aqui. Eu peguei uma família de conjuntos não vazios
Então, pelo axioma da escolha, o produto cartesiano deles é também não vazio. Então, se é não vazio, é porque possui um elemento. Esse elemento eu estou chamando de R. E aí eu estou lembrando para você a definição desse produto cartesiano. Se esse cara é um elemento no produto cartesiano, quer dizer que ele é uma função que parte do conjunto de índices na união dos AI. Tá? E satisfaz uma propriedade. Essa propriedade é a qual? Ele pega cada I e leva no conjunto AI. E agora o que a gente faz? Volta para a notação original. Certo? Lembre-se, no início da demonstração a gente passou dos B para os AI. Agora a gente volta dos AI para o B e vê como é que fica. Veja só, esse I aqui ó, era o P de A estrela. Esse I aqui é o P de A estrela. Esses AIs aqui ó, são os subconjuntos do A, incluindo o próprio A. Subconjuntos não vazios, né? Incluindo o próprio A. Então quando você faz a união de todos eles, como o A tá lá e o A contém todo mundo, então quando você faz a união deles, vai dar o próprio A. Tá aqui. E aqui, ó, reescrevendo, é uma função tal que R de B, lembra que esses I's aqui eram B, pertence a I, que também era B, certo? Para todo I, ou seja, para todo B, pertencente ao conjunto de índices, que aqui é o P de A estrela. Então, que função é essa aqui? Ó? É exatamente uma função escolha para A, certo? Que é uma função que vai do P estrela em A e que satisfaz essa propriedade aqui. Portanto, R é uma função escolha para A. Então, o que foi que a gente provou aqui? Toda vez que eu te der um conjunto não vazio, você consegue uma função escolha para ele. Certo? E aí está provado a existência de funções escolha. Então, para ilustrar a importância das funções escolha, certo? Do próprio axioma da escolha, já que a existência de função escolha decorre do axioma da escolha. Então, para a gente ilustrar isso, a gente vai ver uma aplicação aqui, que é o método da diagonal de Cantor. Ele diz o seguinte, ó, se você tem A, um conjunto com pelo menos 2 elementos, então não existe uma função sobrejetora que vai do A em A sobre A. Quem é esse A sobre A aqui? É o conjunto das funções que vão de A em A. Certo? Não existe uma função sobrejetora que vai de A em A sobre A. Em A elevado a A, no caso. Então veja aqui, como é que a gente vai provar isso? A gente vai usar a função escolha. Certo? A função escolha para demonstrar isso aí. Então, como é que a gente prova isso? A gente quer mostrar que toda função ó, que vai de A em A sobre A, certo? Ela não é sobrejetora. Então pegue, chame φ, uma função que vai de A em A elevado a A. Vamos mostrar que ela não é sobrejetora, certo? Você mostrando que φ não é sobrejetora, como você tomou φ de forma arbitrária, você demonstrou o teorema, o resultado, o método da diagonal de Cantor. Então, ó, para cada A fixado, a gente vai denotar φ subíndice A como sendo o φ aplicado em A. Certo? Como o φ vai de A em A, então você pode pegar φ e aplicar em qualquer elemento do A. Né? Para esse φ de A aqui, eu estou denotando dessa forma aqui. Ó. φ subíndice A. E note que esse φ aplicado em A, ou seja, φ subíndice A, cai aqui, ó, no A elevado a A. Então, portanto, ele é uma função que vai de A em A. Tá? Por isso que eu estou denotando essa função por φ subíndice A. E agora a gente vai considerar os seguintes conjuntos. Tá? A imagem de φ, que é o φ de A, tá? A gente denota assim, ó, φ subíndice A, tal que A pertence a A. Tá? Isso aqui são todos os elementos da imagem. Certo? Como essa imagem aqui ó, é a função k em A elevado a A, então isso aqui é um subconjunto de A elevado a A. Então veja só, o que eu fiz aqui ó, foi modificar a notação. Quem é esse conjunto aqui? Certo? Esse conjunto aqui é os φ aplicado em A, tal que A pertence a A. Só que φ aplicado em A é φ subíndice A. Então tá aqui, ó, a única modificação. Essa daqui é a definição de imagem e usando a nossa notação. E lembrando que a imagem está contida no contradomínio, então, ó, por isso que ele cai em A elevado a A.
E esse x de A aqui, ó, que vai ser um conjunto chave para a nossa demonstração, você define dessa forma. Você pega o A e retira dele um conjunto unitário, certo? Cujo elemento é o φ de A aplicado em A. Certo? Veja só. Deixa eu tentar usar o quadro aqui para ficar um pouco mais claro para você. Então, ó, φ que vai de A em A elevado a A. Lembrando que isso aqui é o conjunto das funções que vão de A em A. Que f é função. Certo? Então você tem aqui o A. E para cada A desse você está associando a um φ de A. Ou seja, esse φ de A aqui é uma função que vai de A em A. Mas aqui, ó, o A está aqui também. Então você pode pegar e aplicar o φ de A nele. Φ de A aplicado em A. Ok? Então veja só, esse carinha aqui, ó, é um elemento do A. Então você pode pegar o A e subtrair pelo conjunto unitário formado por ele. É exatamente isso que a gente está fazendo. Então voltando para cá, está pegando, ó, o XA é o A menos o conjunto unitário formado por esse elemento. Tá? Então note uma coisa aqui. Por hipótese, o A possui pelo menos 2 elementos. Tá? Se o A possui pelo menos 2 elementos e você está tirando um elemento dele, ó, então cada x de A desse aqui possui pelo menos um elemento. Certo? Possui pelo menos um elemento, então ele é não vazio. Se cada um desses x de A aqui é não vazio, então cada um deles pertence ao P de A estrela. Lembre-se, são subconjuntos de A retirando o vazio. Então, essa família de subconjuntos está contida aqui. Certo? Cada um deles é um elemento do P de A estrela. Agora vejam só, o A, certo, é um conjunto que possui pelo menos 2 elementos. Em particular, o A é não vazio. Como o A é não vazio, pelo teorema anterior, existe uma função escolha para A. Estou chamando de R essa função escolha. Certo? E lembra da propriedade de função escolha? A função escolha faz isso aqui, ó. Ele pega cada elemento aqui do domínio dela e leva em um elemento desse conjunto. Certo? Ele pega R de B, leva num elemento de B. Aqui os B's eu estou tomando como sendo XA. Certo? Porque lembra, cada XA desse aqui está em P de A estrela. Então, ó, R de X de A pertence a X de A. Tá? Isso aqui por definição de função escolha. E agora relembre, quem é o X de A? O X de A é o A menos esse ponto aqui. Certo? Em particular, o R de X de A não pode ser esse carinha aqui. Certo? Porque ele está no complementar, ele está no A menos ele. Então a nossa conclusão é essa aqui, ó, que o R de X de A é diferente de φ de A aplicado em A. Tá? Uma conclusão importante, que a gente vai usar mais para frente. Então guarde essa informação. Agora defina f, tá? Que vai de A em A, tal que f de x é igual a R aplicado em x, xzinho, certo? Para todo x em A. Certo? Deixa eu repetir isso aqui para ficar um pouco mais claro. Veja só, você pega um x em A. Tá? Esse x em A você pode associar ao conjunto x de x. Certo? Porque isso aqui é definido para qualquer elemento de A. Então você pode pegar x, xzinho. Certo? Esse x, xzinho está nas partes de A estrela, está em P de A estrela. Tá certo? Se está em P de A estrela, você pode aplicar o R nele. Então é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, ó. Esse R aplicado em x, xzinho a gente está chamando de f de x. Nossa função f. Então essa função aqui, a gente vai colocar uma afirmação sobre ela e vai provar. Essa f aqui é o que garante que a função φ ela não é sobrejetora.
A gente está afirmando aqui, ó, que essa F é diferente de φ de A para todo A em A. Mas quem são os φ de A? Os φ de A são os elementos da imagem da φ. Então, se a F é diferente de todo elemento da imagem da φ, então a F não está na imagem da φ. Certo? Mas a F ela é uma função de A em A. Então, a F pertence ao A elevado a A, mas não está na imagem. Então, essa é a conclusão, e isso é o que nos permite concluir que a φ de fato não é sobrejetora. Então, para concluir isso, basta a gente provar essa afirmação. Então, vamos lá. Suponhamos por absurdo que de fato são iguais, certo? Que a F é igual a algum φ de A desse, certo? Ou seja, F é igual a φ para algum A pertencente ao conjunto A. Então, daqui o que a gente pode concluir? Se duas funções são iguais, elas são iguais em todos os pontos do domínio, tá? Ou seja, R de x é igual a F de x. Isso aqui é a nossa definição da F, tá? E isso aqui, essa segunda igualdade aqui, é a nossa hipótese de absurdo. A gente está supondo que essas duas funções são iguais, então elas são iguais em todo ponto do domínio. Certo? Então, ó, o R de x, x é igual a F de A aplicado em x. Então, isso para todo ponto em A. Então, você pode tomar para um ponto específico. Esse ponto específico aqui vai ser o próprio Azinho. Então, ó, se essas duas funções coincidem para todo x, então elas coincidem para o A. Então, peguei x igual a aqui. Isso aqui gera um absurdo. Por quê? Porque a gente sabe que R aplicado em x de A é diferente de φ de A aplicado em A. Certo? Deixa eu voltar aqui para lembrar para você. Eu pedi para você guardar essa informação aqui. Ó. Esses pontos são diferentes. E aqui, ó, supondo que a F é igual a algum φ de A, a gente chegou que eles são iguais. Isso aqui é que gerou o absurdo. Tá? Portanto, de fato, a F é diferente de todo φ de A. Portanto, ó, a F ela não está na imagem da φ, o que conclui que a φ não é sobrejetora. Deixa eu colocar aqui mais uma vez, vou usar o quadrozinho. Quero deixar claro aqui. Vamos lá, você tem aqui ó, o A, e você tem aqui o A elevado a A. Isso aqui é a nossa φ. Certo? E aqui, ó, seria a nossa φ de A. Certo? A imagem da φ, né? E o que a gente está mostrando aqui é que a F, que a gente definiu, a F ela está aqui, ó. Ela está fora do φ de A. Porque os elementos do φ de A são dessa forma aqui, ó. Φ subíndice A. O que a gente está mostrando é isso aqui, ó. Que a F é diferente para todo A. Isso implica que a F não pertence ao φ de A. Só que sendo F uma função que vai de A em A, então o F está nesse conjunto. E aí você acabou de mostrar que a imagem da φ ela não coincide com o contradomínio. Portanto, a φ não é sobrejetora. Era exatamente essa a tese que a gente queria provar. Portanto, a φ não é sobrejetora e, portanto, o método da diagonal de Cantor está provado. Bem, pessoal, com isso a gente encerra essa aula sobre o axioma da escolha. Na próxima aula a gente vai trabalhar mais resultados até chegar ao nosso grande objetivo aqui, é chegar no lema de Zorn. Esse é o nosso ponto final do primeiro estágio. Então compreendam bem a aula de hoje. Lembrando que, professor, eu não compreendi muito bem aqueles primeiros axiomas. O foco da nossa aula de hoje e do nosso curso é trabalhar o axioma da escolha. Tá? Para trabalhar o trabalho daqueles outros axiomas seria um curso de teoria dos conjuntos. Tá? Esse não é o nosso foco, não é teoria dos conjuntos, e sim o axioma da escolha em si.
Tá? Então, aqueles 7 axiomas foram apresentados para vocês para dar um contexto para chegar no axioma da escolha. Tá? Então, dessa aula aqui, o que você tem que compreender bem, o que você tem que guardar, certo? É o enunciado do axioma da escolha, tá? O que é uma função escolha e compreender essa aplicação aí, porque é como você aplica o axioma da escolha através da função escolha, certo? Nós vamos fazer essa aplicação mais algumas vezes nas próximas aulas. Tá? Então, com isso, encerramos a aula de hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu!